1 Tessalonicenses 5. Quero pedir que você abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5 e também abra em Mateus 4. Linda do vovô. Carinha dela. Agora vai assistir culto daí, né? Tá mais para lá do que para cá, já está dormindo quase. Abra lá em Mateus 4 também. Nós vamos, então, deixa marcadinho aí, pinçado aí, 1 Tessalonicenses 5 e Mateus 4. Nós vamos ler 2 versículos, um em 1 Tessalonicenses e outro em Mateus. Os irmãos que levantaram a mão dizendo que vão dar oferta, é só trazer aqui na frente, a diaconisa está aqui com a salva. Tá? Ah, mas eu não trouxe hoje, pastor, eu vou entregar depois. Não tem problema nenhum, você pode entregar depois, mas eu peço que você não entregue no domingo que vem, que você entregue durante a semana, porque senão, domingo que vem nós temos outra cota para bater, e aí vai juntando uma coisa com a outra, vai abrindo um buraco, né? A irmã acho que pode ir, viu, irmã? Chama ela não entendeu. Isso, pode ir, Vanderlei. Amém. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler o verso 23. Queria que você prestasse muita atenção essa noite, nesses 2 versículos e nessa palavra que você vai receber. Preste muita atenção, é muito importante para as nossas vidas isso. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente. Que o próprio Deus da paz, e aqui paz não é a paz de se sentir bem, é a paz que foi feita entre nós e Deus, foi feita por Jesus. Esse Deus da paz, que tirou o muro de separação entre nós, né, da inimizade, diz a palavra, que esse Deus da paz, que é Jesus, nos santifique inteiramente. Então nós vamos falar sobre estar inteiramente santificados. Vos santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Agora vamos lá para Mateus capítulo 4, vamos ver o verso 24. Isso tudo está aqui no estudo, tá? Que vocês receberam nessa folha aqui, ó. Vocês receberam essa folha lá na frente, dentro daquela colorida, então está aí na folha de estudo, tá? Esses textos, e atrás aqui você tem um anote, ó. Se você olhar aqui atrás, você tem um anote aqui. É legal você anotar aqui as coisas que foram legais para você, ensinos do Senhor para você, porque às vezes a gente perde, né? Satanás rouba a palavra. É muito importante isso. Então preste atenção, olha. Falando de Jesus, diz assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Preste atenção. Sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, ou em outra tradução, lunáticos, paralítico. E ele, o que ele fez? Ele os curou. Eu vou ler de novo, olha que interessante. Trouxeram para Jesus todos os que sofriam de vários males e tormentos. Preste atenção. E aí vem a lista: endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. É interessante nessa lista, pode assim, a princípio parecer uma lista muito simples, mas preste atenção em alguns detalhes.
Primeiro, que ele curou endemoninhado. Como que endemoninhado pode ser curado? Olha lá para 1 Tessalonicenses 5, 23. E o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados, porque vocês foram curados. Sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Agora ele está falando de pessoas que não conhecem Jesus. Está falando que quando eles ouviram falar de Jesus, eles foram até Jesus e eles tinham um problema onde? No espírito, outros na alma e outros no corpo. Endemoninhados, loucos e paralíticos. Endemoninhados, doença espiritual. Loucos, doença emocional, psíquica, estrutural, cerebral. E paralíticos, doença no corpo. Espírito, alma e corpo. E Jesus não expulsou o demônio, ele curou essas pessoas. Essas pessoas estavam oprimidas. Havia pessoas aqui com doenças, por ação maligna nos seus corpos, nas suas mentes e nos seus espíritos. E Jesus os curou. E Jesus diz que Ele quer que nós, os crentes, andemos inteiramente santificados, isto é, inteiramente separados do mundo, inteiramente irrepreensíveis, preservados, como Ele nos fez para ser. Aqui nós vemos 3 níveis de santificação. Ele fala que o Deus da paz os santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. 3 níveis. Esses 3 níveis são 3 níveis da tua pessoa, da minha pessoa. Todo ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Em grego, essas palavras são pneuma, psique e soma. Pneuma é espírito, psique é mente, emoções, psiquiatra, psicólogo, psique, trata da cachola, né? E corpo é soma, doença psicossomática. O que quer dizer isso? Que a doença que estava aqui, passou para cá. O cara somatizou, o cara colocou no corpo. Você entendeu? Então, nós temos essas 3 dimensões no nosso ser. Assim como Deus é 3 em 1, nós também somos. Espírito, alma e corpo. Agora, quando você lembra agora de Deus, dá para você entender um pouco mais a Trindade, não é? O Espírito Santo, o Pai, que é aquele que pensa tudo, e o corpo. O corpo de Deus era quem? Jesus. E nós, como imagem e semelhança de Deus, também temos espírito, alma e corpo. Essas 3 dimensões do ser humano, essas 3 pessoas, como Paulo disse, tem corpo físico, também tem corpo espiritual. Você tem um corpo espiritual, embora você não veja, você se olha no espelho, você só vê o corpo físico, porque você olha com olhos físicos. Embora isto, você tem um corpo espiritual, e você tem uma alma. Então, essas 3 coisas, espírito, corpo e alma, elas se interrelacionam, elas estão interligadas. Então, quando você tem uma enfermidade, ou quando você tem uma opressão espiritual, quando um demônio te ataca espiritualmente, isso tem reflexos na sua mente, isso tem reflexos no seu corpo, pode ter reflexos nessas áreas. Então, é o caso, por exemplo, de alguém estar influenciado por Satanás, né, ou até endemoninhado, e ficar mudo. Mas é o demônio que é mudo, né? Nós já vimos isso na palavra, já estudei com vocês há 1 mês atrás sobre isso, né? O cara não consegue andar, o cara está travado, é só o demônio sair que o cara anda. Já contei histórias para vocês de libertação, das quais eu participei, de crianças travadas, né? E simplesmente a hora que o demônio vai embora, todo aquele problema que parecia neurológico desaparece. Porque essa enfermidade está no nível do espírito. Então, no nível do espírito,
nós temos que relembrar algumas coisas, porque a gente vai se acostumando, irmãos. A gente se acostuma às ações do diabo, e a gente passa a não identificar mais as ações dele. Ontem, por exemplo, nós tínhamos o congresso de jovens ligados em Jesus, e eu tinha que terminar de fazer o meu PowerPoint, os meus slides. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não tinha força, energia. A minha mente estava... Eu achei que eu ia ter um colapso. Eu achei que eu ia ter um colapso. Quando chegou mais ou menos 11h30, eu falei para minha mulher, e eu tinha dormido bem à noite e dormido até tarde, porque eu queria descansar, porque eu já estava me sentindo mal já há alguns dias. Depois, domingo que vem, eu vou falar um pouco para vocês dessa luta que nós, como igreja, temos passado também. Mas, hoje é uma outra história. Mas, na manhã de ontem, eu me senti assim, no limite. Eu falei, eu vou explodir. Explodir no sentido de implodir, né? Eu pensei, eu não vou aguentar. A minha cabeça parecia que ela estava voando, parecia que ela estava fora do pescoço. E eu falei para minha esposa, ela falou, você não vai almoçar? Eu falei, não, eu vou deitar porque eu não estou aguentando. Daqui meia hora você me chama. E eu fiquei ali deitado, enquanto eu estava deitado, me veio ao coração, isso é opressão. É por causa da palavra que você tem que dar à noite para os jovens. Então eu comecei a repreender Satanás. E logo depois eu melhorei. Eu estava enfermo no meu espírito. Ele trouxe uma enfermidade que fazia o meu corpo se sentir mal. Eu estava como se estivesse num estado de gripe, assim, aquele dia que a gripe, o nariz está desse tamanho, parece uma, né? Aquela coisa, o olho está desse tamanho, você fala, eu não estou aguentando nada. Parecia um estado assim, mas que envolvia as emoções também. Minhas emoções estavam fragilizadas naquele momento. Mas é impressionante que meia hora depois eu estava bem, porque eu identifiquei, Deus me deu graça de identificar que aquilo era espiritual. Então eu fui, almocei, me senti bem, terminei os meus slides, fui à noite, me senti bem, estou me sentindo bem até agora. Me sinto ainda cansado porque nós vimos já com uma luta, fazem 2 semanas, uma luta muito desagradável, muito chata, que nós temos passado como Conselho Nacional, como tenda, mas Deus está nos dando vitória, nós seremos vitoriosos em tudo isso. Mas enfim, os irmãos precisam entender que muitas vezes nós carregamos, a gente passa por situações, a gente nem se apercebe, e a gente passa por situações, desde criança, a gente não se dá conta de que a gente está envolvido num mundo espiritual. Essa brincadeira que foi feita aqui é a maior realidade. Aquela coelha representava um demônio, que estava só aqui, né? Só desgastando a vida da Alice. E a Alice não percebia que toda aquela vontade dela de ir embora de casa era porque tinha um espírito maligno a influenciando. Tinha uma crente que queria tirá-la, né? Tinha alguém, uma líder de corda, tinha um discípulo de Jesus querendo tirar ela daquilo, mas tinha um demônio interferindo ali. E a Alice estava perdida, com a cabeça voada, sem saber o que fazer da sua vida. Irmãos, nós somos fruto, nós somos resultado de uma série de coisas. Nós não podemos encarar as nossas lutas do momento, as nossas lutas momentâneas, como se fossem simples lutas, estão acontecendo agora, neste momento. Não tem nada a ver com o resto, não, tem a ver sim. Tem a ver sim. Nós nascemos e fomos criados em casas que tinham determinadas atividades demoníacas e a gente nem sabia. Todos nós, preste atenção nisso, todos nós, de uma forma ou de outra, fomos influenciados por demônios. Todos nós. Satanás nos atacou a vida inteira, está atacando a vida dos nossos filhos. Não tem jeito de se ver livre disto. Por quê? Porque Satanás, ele está imperando na terra. Aí você fala, mas não é Deus que manda na terra, Deus é dono da terra. Mas a Bíblia diz que nós ainda não o vemos reinando absolutamente. Por quê?
porque não é aqui que nós vamos morar. Essa terra ficou sujeita a todos esses males por causa daquele que a sujeitou, diz a palavra, que é Satanás. E Satanás, ele tem uma característica preponderante, ele é homicida, ele não gosta da gente. Ele não gosta de nós. Ele não gosta do ser humano, mas principalmente dos crentes. Os crentes, ele tem alta conta de maldade, ele quer acabar com a gente mesmo. Se ele puder, ele destrói a nossa vida. E o que ele vai usar? Ele vai usar essas coisas, irmãos, que acompanham as famílias. Quantos de nós pertencemos a famílias que foram envolvidas com idolatria? Todos nós aqui, talvez, nós vivemos num país idólatra, onde é comum se ajoelhar diante de bonecos e bonecas, de pedra, de pau, chamar de senhor, senhora, de fazer reverência. Quantos de nós participamos disso? E o que a Bíblia diz? Que estas coisas são malditas, e que quem tem essas coisas fica com a maldição sobre a vida deles. Quantos de nós somos de família que foi da macumba, da quimbanda, da umbanda, do candomblé, que foram de magia negra, do voodoo? Quantos de nós? Quantos de nós fomos consagrados a ídolos? Fomos consagrados a demônios? Quantos de nós, hoje eu estava falando de manhã, tinha japoneses e descendentes de japoneses aqui, hoje à noite, japonesada gosta de vir de manhã, né? Hoje à noite não tem, parece descendente de japonês, mas eu falei de manhã, os japoneses, eles têm essa tradição que eles carregam com eles, né, de dar comida para os antepassados, por causa do budismo, do shintoísmo. Então, o filho mais velho carrega aquele altar que fica dentro da casa, e eles ficam dando comida para o antepassado, batendo sininho, invocando os antepassados não vão vir, eles não vão comer aquilo. Quem é que vai vir ali quando é chamado? São demônios. É isso que a Bíblia ensina. Quantos de nós somos tivemos a influência espírita kardecista? Não é coisa de bonzinho não, irmãos. Os espíritas kardecistas estão enganados. Eles não conversam com gente, eles conversam com demônios. Eu me lembro uma vez que veio aqui na igreja um médium espírita, do Centro Espírita João de Camargo, que tem ali perto da Esmeralda ali. Ele era o cara que psicografava. Ele caiu endemoniado aqui. E aí, eu falei para ele falei para o demônio, fala o teu nome. O demônio falou, eu sou Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é uma figura muito popular no espiritismo kardecista. Eu falei, eu sei que você não é o Bezerra de Menezes. Aí a noiva do rapaz, um advogado, não era um Zé Mané, né, que o cara lá, um inculto, né, um indouto, não, era um cara articulado de cabeça. Aí a noiva disse assim, ele é um espírito de luz. Eu falei, não, ele não é espírito de luz, você vai descobrir que ele não é espírito de luz hoje. E aí eu falei para o anjo enfiar uma espada na garganta dele e tirar o serviço dele, de quem ele era. E ele, depois de não aguentar mais, ele falou, tá bom, eu vou falar, eu vim das trevas, eu sou da lama, eu sou da sujeira mesmo. E ponto final, vai, manda eu embora logo, que eu já não aguento mais vocês. Foram embora 79 demônios daquele camarada. E eu conheço aquele camarada, ele dormia, ele ficava escondido na casa dele, eu morei na mesma rua dele, na mesma quadra, ele ficava escondido dentro da casa, durante o dia, num quarto escuro, ele não conseguia sair, ele não conseguia ver a luz, porque ele estava endemoniado. Quantos têm ainda livros espíritas em casa? Quantos foram influenciados pelos mórmons? Os mórmons é uma seita diabólica. Pelos adventistas do sétimo dia, outra seita diabólica. Pelos testemunhos de Jeová, outra seita diabólica. Pela Cristã do Brasil, outra seita diabólica. Não são evangélicos não, irmãos. São seitas. A grande característica da seita é que ela acredita que só vai
para o céu, ou só vai se dar bem aqueles que são dali. Aqueles que fazem aquela confissão. Nós, por exemplo, não cremos nisso. Nós cremos que todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida e que o tem como Senhor será salvo, não importa de onde ele é. Não importa, não é porque a pessoa vem aqui, tem muita gente que vem aqui que vai para o inferno. O local, a placa não muda a pessoa, mas aceita, acredita nisso. Aceita, confia nisso. E ela prega isso, é por isso que as pessoas ficam presas nela, porque as pessoas têm medo de ir embora. Eu me lembro que eu falei com um bispo mormon aqui, ele era o bispo de Marília, da região de Marília, e eu fui fazer uma pesquisa junto com a minha esposa, na época nós éramos namorados, nós fomos fazer uma pesquisa, né? E eu fui num centro espírita, kardecista, no Luz e Verdade, eu fui na igreja mormon lá na Rio Branco, e nós fomos na Adventista do Sétimo Dia e no Testemunho de Jeová também. Mas eu me lembro bem do espírita e do mormon. Aí eu falei para o mormon como que eles faziam para ser salvos. Ele falou, precisa fazer os convênios. O que é convênio? É batismos. Você precisa ser batizado, e aí teu nome é colocado lá na catedral em São Paulo, e aí você... Eu falei, mas e eu que não sou mormon, como que eu vou ser salvo? Ele falou, eu vou me batizar por você, eu vou lá e me batizo por você. Eu falei, então se eu estiver morto, e você se batizar por mim, eu estou salvo. Ele falou, exatamente. Eu falei, e você que é mormon, se você tem alguma coisa que você pode fazer, que você pode perder a tua salvação? Ele falou, se eu pecar o pecado capital. Qual o pecado que é? Ele falou, o adultério. Eu falei, opa, peraí. Então, eu posso ter adulterado, eu posso ter feito tudo quanto é lambança na vida, se você se batizar por mim, eu vou para o paraíso, sei lá, eles têm lá a crença que vai povoar planeta, essas coisas todas, né? Eu vou de boa. Ele falou, de boa. Falei, você que seguiu esse negócio a vida inteira, se de repente você vê aquele avião na sua frente, você, né, dobrou à esquerda, você trombou com a parede, você falou, né, você caiu, adulterou, você está na roça. Ele falou, é verdade. Eu falei, então não quero ser mormon. Falei, porque o mormon tem a possibilidade de ir para o inferno, e o não mormon está certo de que vai para o céu, porque vocês mormons vão se batizar por nós. Melhor não ser mormon, não vou correr o risco de pecar o pecado capital e me ferrar. Aí ele ficou me olhando assim, acho que eu ouvi uma coisa diferente, né? Não faz sentido, né, irmãos? Fui no centro espírita, queria lembrar o nome do médium que estava lá, acho que já faleceu, ele já era velhinho na época já, e... Aí fui conversar com ele e ele quis me bajular. Ele falou assim, se vocês soubessem a mediunidade que o pastor de vocês tem, vocês seriam médios que não tem comparação, porque a nossa mediunidade é muito mais baixa do que a dos pastores. Eu falei, opa, espera um pouquinho. Não tem nada estranho nessa afirmação do senhor? Ele falou, por quê? Falei, se o meu pastor tem uma mediunidade maior que a sua, e ele diz que encontrou em Cristo a salvação, como que ele tem que vir para o espiritismo que ele está falando, que os espíritas vão para o inferno, se não se converterem a Cristo, não fizerem o que ele está fazendo? Como que ele vai voltar aqui? Se ele é mais evoluído, é o senhor que tem que ir para lá, e não ele vir para cá. É incoerente o que o senhor está me falando. Aí ele... Então, irmãos, essas coisas às vezes a gente carrega com a gente ainda. A gente acha que não tem problema a gente dar uma faladinha com o morto, não tem problema a gente ensinar o filho a fazer aquela oração do anjo, porque a gente carrega isso na tradição da gente. Né? Não tem problema colocar um pouquinho de sal grosso atrás da porta, colocar uma arruda em cima da orelha, não tem problema, né? Dar um couro no filho com uma espada de São Jorge, não tem problema. Essas coisas, irmãos, vão nos amaldiçoando e vão nos adoecendo. E às vezes a gente não percebe que essas coisas ainda foram colocadas na nossa vida como sementes. Nós não somos possuídos por Satanás. Fomos libertos, mas ainda estão como sementes na nossa vida, que Satanás, em determinado momento, ele usa. Em determinado momento, ele dá uma regadinha ali e aquilo brota dentro da gente.
Outra coisa é no nível da alma. Nós precisamos fazer uma limpeza no nível da alma. Por quê? A gente recebeu informações malditas durante a nossa vida. Quantos de nós receberam palavras malditas? Quantos de nós fomos rejeitados? Quantos de nós passamos por situações que pareciam bobas, mas que influenciaram a nossa vida, influenciaram a nossa mente? Eu estava contando hoje de manhã, né, que quando a gente era moleque, hoje em dia é pior, né? Mas a gente estava na escola, de repente você estava lá brincando de rela-rela, de pique-salva no intervalo da aula, no grupo escolar, que hoje é o fundamental, né? No grupo escolar. A gente estava lá brincando e de repente você dava aquela trombada com o fortinho da turma, com aquele menino que ele não afinava para ninguém, ele queria bater em todo mundo. Aí ele falava para a gente assim, né? Para mim, para alguns aqui, alguns passaram por isso, né? Lá na saída a gente se encontra, vou te pegar na saída. Quem já ouviu essa frase, vou te pegar na saída? Levanta a mão. Que tortura. Daquela palavra até o final da aula, irmãos, ninguém conseguia aprender nada. E a hora que você saía, estava aquela meia-lua assim, né? Ó, todo mundo, briga, pau. Você saía meio assim, né? O cara já estava lá fora te esperando, já sem camisa, né? Aí, velho, aí era no dente, aí era do jeito que dava, né? A gente apanhava, batia, às vezes mais apanhava do que batia. Mas essas coisas, essas ameaças, elas vão produzindo, o menino não percebe, elas vão produzindo uma série de coisas no coração da gente. Hoje as meninas estão fazendo isso também, batendo uma nas outras. O mundo está ficando mais violento. E essas coisas são pequenas. No dia a dia, quantos nem lembravam mais dessas frases? Quem não lembrava mais? Lembrou agora, a hora que eu falei. Não lembrava mais, não é? Mas aquilo ficou muitas vezes no coração da pessoa. Isso gerou medo, covardia. Isso gerou agressividade. Aí eu me lembro um dia que eu estava, né, contei hoje de manhã também, eu estava andando por uma rua, eu estudava no Olga Simonaio, e eu estava indo para a escola, eu estava na 6ª série, e era à noite que eu fazia o curso, e eu estava indo por uma rua, já estava escurecendo, e eu estava conversando com um amigo, e estava falando de um outro amigo, de um outro colega, né, que o juizado de menor, na época era juizado de menor, tinha pego ele, e tinha dado um coça nele, porque ele andou roubando coisas e tal, e esse moleque estava passando do outro lado da rua, e ele ouviu eu falar o nome dele. Aí você imagina, eu filho de crente, eu costumava brigar também, mas de repente eu fui surpreendido, eu fiquei assustado. À noite, um menino experiente de rua, vem para o meu lado e fala assim, você está falando de mim aí, meu? O que você está falando? E pá, deu um murro na minha cara, eu já vi umas estrelas, deu outro. Eu não sei como eu saí daquela situação. Mas eu sei o que aconteceu depois. Depois aquilo não saía da minha cabeça. Eu me senti humilhado. Eu me senti arrasado. E um sentimento de vingança brotou no meu coração. Eu vou pegar esse cara. Isso aqui não vai ficar por isso mesmo. Vai ter o troco. E aquilo, irmãos, durante dias, ficou no meu coração, eu vou pegar esse cara. Então a gente não percebe que a gente está cultivando alguma coisa na alma, de vingança, e que depois isso lá no futuro, isso tem reflexos, a gente passa a ser vingativo e não sabe por quê. Porque um dia uma semente de Satanás foi colocada no seu coração, na sua alma. E eu me lembro que, num outro dia, eu estava na frente do circo, tinha um circo ali embaixo, perto de onde é a telefônica hoje ali, onde é aquela faculdade, onde foi a rodoviária antiga ali, né? Ali se armava circos. Ali era o Bosteiro de Marília, né? Ali se armava circos. É que a gente chamava de Bosteiro mesmo, né? Quem lembra do Bosteiro que tinha lá? Não chamava de Bosteiro? A gente chamava de Bosteiro. Quem já nadou em Bosteiro aqui? Eu já nadei no Bosteiro, né? Coisa de pobre. Não tinha como ir em clube, não nadava no Bosteiro, não dava nem doença de pele. Naquela época, irmãos, hoje em dia você tem que tomar cuidado com a água que você toma banho, né? Naquele tempo, nem no Bosteiro dava doença na pele da gente. E a gente nadava no meio dos peixinhos, eram os girinos, né? Era coisa de louco. De vez em quando tinha um submarino amarelo, inspirou os Beatles, você entendeu? Muito bem, coisa chique, no último, né?
E aí eu estava ali na frente do circo, esperando a hora de varar o circo. Porque o filho de papai, o papai pagava para ele entrar, mas o filho do pobre, a gente não tinha, o pai não dava dinheiro para a gente, velho. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Hoje em circo, ninguém mais nem vai em circo, né? Mas naquela época era o que tinha. Chegava o circo na cidade, ficava todo mundo em volta, ia lá dar gato pro leão, para a gente ganhar ingresso. Quem já deu gato pro leão aí? Quem já deu gato pro leão lá? Já deu gato pro leão, seus mardosos. Tá vendo? Deixa o pessoal dos animais aí, defesa dos animais, pegar os 6. Né? E a gente dava gato para os caras jogar para os leão, para os tigres, para as onças, para as jaguatirica, né? Vinha todas essas coisas, né, para Marília, e eu lembro que a gente ficava na frente do circo esperando o espetáculo começar, né? A hora que começava a tocar a bateria lá e tocar os trompetinhos e tal, tá na hora. A hora que passava os vigias, a gente ia pelos fundos e pulava a cerquinha, entrava por baixo da lona, daí a pouco aparecia as cabecinhas no meio das arquibancadas, né? Tava eu lá esperando. Para que tanta história para contar uma coisinha simples, né? Tava eu lá esperando, aí de repente encosta um cara de bicicleta aqui. Oi, Paulinho, tudo bem? Eu olhei, quem que era? Era o cara que me bateu aquela noite. Falei, bem, tudo bem. Aí ele começou a conversar comigo, aí eu encostei na bicicleta dele, coloquei a mão no guidão. Falei para ele, você lembra daquela noite assim, assim, assim? Aí ele ficou meio assustado. Eu falei, você lembra? Você me bateu. Você me bateu. Eu não esqueci, eu não falei isso para ele, mas estava na minha cabeça. Eu não esqueci. Mas eu falei para ele, você lembra, você me bateu. Hoje quem vai apanhar eu sei. Caí para cima dele, ele não tinha como sair da marreca, né? Aí foi puxão, eu e ele. Também não sei como acabou aquilo, mas você vê a vingança no coração, até cumprir com a vingança. E quantos de nós crescemos? Quantos de nós crescemos com essas coisas vingativas no coração? Se a minha mulher me trair, eu mato ela. Quem já pensou assim? Homem, quem já pensou assim? Eu mato ela, simplesmente. Se eu pegar junto com o cara, eu mato os dois. E depois vai preso. Aí vai cheirar peido de preso, pro resto da vida. Grande coisa você fez. Desculpa o peido, irmãos. Saiu assim, naturalmente. Minha mulher fica brava comigo. Ela fala, você não pode falar essas palavras, você tem que falar pum. Só o pum. Então, irmãos, essas coisas vão como que envenenando a nossa alma, e a gente não percebe. E a gente às vezes se enche de covardia, de timidez, a gente se enche de ira, de cólera, perfeccionismo, maldade, e às vezes aquelas coisas que parecem até que são comemoradas no mercado de trabalho, né? Aquela pessoa que passa por cima dos outros, que não vê limites nas coisas, aquela pessoa que é obstinada para conquistar o seu alvo, né? Então a gente vai vendo essas coisas, vai vivendo essas coisas, e às vezes a gente não sabe que foi uma sementinha que foi plantada lá na nossa infância, na nossa adolescência. E essas coisas depois começam a estourar no corpo, porque nós estamos interligados, aí é o nível do corpo. Aí nós começamos a ter problemas de cabeça, emocional, problemas de ordem psíquica mesmo, né, de desordem psíquica. Nós passamos a ter problemas como câncer, começa a aparecer no corpo tumores, dores, nevralgias, são dores nas juntas. Do que é isso? Esses dias atrás fui orar por uma pessoa que estava com dores nas juntas que não suportava. Preste atenção nisso. E eu cheguei lá e falei para essa pessoa, falei, olha, eu estava orando por você, e veio ao meu coração para vir orar por você. Eu fui na casa dela, me recebeu, eu falei, você, em algum momento, você falou que queria carregar as dores do teu filho? Você falou, olha, se eu pudesse, eu pegava essas dores para mim. Quais eram as dores do filho? Dores emocionais. Ela via o filho triste. Aí o que ela fez? Ela começou a dizer, eu carregaria isso. Mas quem carregou essas dores? Jesus já carregou.
Quando a gente começa a assumir aquilo que é de Jesus, nós não suportamos. Aí eu falei para ela, você está vendo? Para essa pessoa, você está vendo? É isso aí, você está com dores por causa dessas declarações. Você está disposta a declarar que isso é pecado, e se arrepender do seu pecado, de tentar pegar aquilo que é de Deus para você? Ela falou sim. Aí oramos e ela foi liberta na hora da nevralgia dela. Ela descobriu aquela semente e foi liberta na hora. Então, irmãos, essas coisas às vezes vão aparecendo na nossa vida e a gente não sabe por quê. Hoje conversamos, eu vi a Denise aqui, conversamos muito sobre a escravidão, né, sobre aquilo que fizeram com os negros no Brasil, né? E muitos aqui são descendentes afro-brasileiros, né? São descendentes e nem sabem que trazem nas suas mentes, nos seus corpos, nos seus espíritos, muita influência do sofrimento dos seus antepassados. E nós, de descendência europeia, nem sabemos que carregamos as maldições de antepassados que escravizaram outros seres humanos. E a gente então, essas maldições se avizinham de nós, mas Jesus já não levou isso na cruz? Levou. Mas nós não sabemos que os nossos antepassados, eles atraíram demônios para a família deles, e esses demônios acompanham a família. A Bíblia chama de espíritos familiares. E aí, de vez em quando a gente tem problema e acha que é normal. E a gente não recorre à ação sobrenatural de Deus. Nós vivemos numa região, amados, onde tinha muito índio. Aqui tinha muito índio nessa região. E aqui morreu muito índio. Os caras que abriram essa cidade mataram muito índio. Aqui teve problemas nessa cidade, problemas por terra, por grilagem de terra, assassinatos. Não sei se vocês sabiam disto, mas tem famílias ricas nessa cidade, que na verdade foram grileiros de terra aqui. Roubaram terra dos outros. Tem famílias, inclusive gente da igreja aqui, que a família tinha terras em Marília. Perderam tudo, porque foram roubados por essas pessoas que hoje ostentam dinheiro. Outras não ostentam mais, outras já morreram, já estão tudo pobre também. Tem alguns que viraram mendigos, não sabem por quê. Então isso tudo está à nossa volta, e a gente pensa que isso não tem influência alguma. Não deveria ter. Não deveria ter. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Mas como estamos dentro de uma luta espiritual, a gente precisa entender que essas coisas às vezes, elas como que germinam na nossa vida, são sementes que foram deixadas ali, como que ao acaso, mas na verdade elas tinham um endereço, para que quando você não estivesse bem, isso brotasse e tentasse destruir você. E numa hora que você está com o seu físico debilitado, você está cansado emocionalmente, ou que você está um pouco afastado de Deus, que você já não ora mais como deveria, que você já não tem mais uma intimidade com Deus como você deveria, essas coisas começam a aparecer, como sementes que vão germinando. Então não trata-se de um demônio, mas trata-se de uma ação demoníaca. Por isso, essas pessoas que vieram a Jesus as curou de vários males e tormentos que estavam nos seus espíritos, nas suas almas e nos seus corpos. E em Tessalonicenses, ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. Irmãos, nós precisamos ser limpos. Nós nascemos de novo, mas nós precisamos entender que essas influências não podem mais nos assaltar, vir sobre nós, e nós recebemos isso como se isso fosse normal. Não podemos encarar mais essas investidas do diabo como normalidade. Não é normal. Nós não podemos mais aceitar que, porque o nosso pai disse que nós somos um fracasso, eu vou ser um fracassado. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, amado? Porque o nosso Deus já nos fez mais que vencedores. Então nós vamos crer na promessa. É através da promessa que nos tornamos participantes da natureza divina, diz a palavra.
Então em Cristo nós estamos livres, mas às vezes nós pensamos como ímpio ainda. Nós pensamos como mundo, por isso que ele está dizendo que o Deus da paz, é um desejo de Paulo, que o Deus da paz vos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo, para que vocês estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O alvo é a vinda. Quando que Jesus virá? Há duas possibilidades. Jesus virá para você quando você for ao encontro dele, com a tua morte física, ou Jesus virá nas nuvens com poder e glória, e se ainda estivermos vivos, nós veremos a sua vinda. Mas, antes que isso aconteça, nós precisamos nos santificar, e o Deus da paz é quem vai nos santificar, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua ação. Então, nós precisamos ter consciência de que o nosso espírito pode adoecer, de que a nossa alma pode adoecer, de que o nosso corpo pode adoecer, e muitas vezes, você pode dizer assim, mas pastor, não pode ser uma coisa natural? Amados, o que a natureza é? A natureza é dominada por Satanás. Eu vejo tanto, veja as doenças que estão aparecendo nos nossos dias. Não bastava a dengue, agora tem a chikungunya, né? É isso o nome? É chikungunya que fala? Aí tem, que nem eu estou para ir para o Japão, e até agora, o pastor Cassiano fez uma pesquisa lá, até agora, a empresa aérea mais barata é uma empresa aérea nova, com aparelhos, com aeronaves novas, que é a Ethiopian Air, da Etiópia. Só que ele falou, não venha por ela. Falei, por quê? Ele falou, porque quando eles descem na China, sobe um monte de gente que você não sabe se está com ebola ou não. Você pode pegar ebola dentro do avião. Não arrisque. Irmãos, agora você não sabe se pode entrar no mesmo ambiente que outra pessoa está. Olha a AIDS aí. Vocês sabiam que a AIDS cresceu como nunca no meio dos jovens e adolescentes? O maior crescimento foi no meio dos jovens e adolescentes que estão transando pra caramba. E estão passando AIDS um para o outro aos montes. Não se previnem. Não deveriam estar pecando, né? Além de pecar, ainda é burro. Então, irmãos, essas coisas parece que não, mas essas coisas muitas vezes estão dentro da nossa casa, estão dentro da nossa mente, estão dentro do nosso espírito ainda. E nós precisamos de uma libertação, não uma libertação de possessão demoníaca, mas libertação de sementes, eu vou chamar de sementes demoníacas, de pensamentos demoníacos, de influências demoníacas, de sensações demoníacas. Às vezes a gente não percebe. Eu tinha um problema sério de tristeza, que me aparecia, eu não sabia por quê. E de vez em quando eu estava super bem, de repente, batia aquela tristeza, aquela angústia, eu falava, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Então, um dia o Noboro e a Elane foram para o Japão e eles me ofereceram a casa deles para morar, e eu estava construindo a minha casa e estava morando no meu sogro nessa época, e eu fui para a casa do Noboro, para morar na casa do Noboro. Quando eu entrei na casa, a casa estava vazia. Que eu entrei na casa linda, mas eu cheguei na copa, eu não sei porque que o Noboro fez aquilo, ele pintou a copa inteira de azul bebê. Irmãos, eu entrei naquela copa, eu senti uma angústia. Falei, meu Deus, tem demônio aqui dentro. Eu comecei a repreender, você vai sair daqui, Satanás, em nome de Jesus, não aceito isso sobre a minha vida. Eu falei, como que eu vou morar nessa casa? Aqui tem alguma coisa errada aqui dentro. E foi, eu saí de lá, me senti um pouco melhor, mas eu falei, não, tem alguma coisa lá dentro, eu vou voltar lá. E parei lá dentro, comecei a orar, falei, Senhor, o que tem aqui que eu me sinto mal? E aí, comecei a pedir para o Senhor me revelar. E o Senhor me mostrou que era a cor. E, irmãos, o Senhor me trouxe à mente quando eu era bebê.
Não é normal um adulto lembrar da sua fase de berço. Concordam comigo ou não? Eu me via de fora, foi visão. Eu não via como eu estou vendo vocês, eu me via como num filme, eu me via daqui, eu me vendo. Eu me via dentro de um berço, todo pintado de azul bebê, numa sala toda azul bebê, e era o berçário da Igreja Presbiteriana do Brasil, na rua Campos Sales. Eu sabia que era o berçário da igreja. E eu não gostava daquele lugar. Eu não queria ficar ali, eu chorava muito lá dentro. Então aquela cor representava tristeza para mim, desde a minha tenra infância. Então quando eu entrava num lugar que era azul bebê, eu ficava triste e nem percebia. Agora eu entro, eu percebo, eu falo, não, eu já sei o que é. Acaba na hora aquela sensação. Você vê, mas era uma semente que estava lá dentro, que até eu identificar, e até eu expulsar aquilo em nome de Jesus da minha vida, me influenciou. Quantos dias eu passei triste sem saber, porque eu entrei numa sala que tinha lá um quadro, onde a sua maior parte era azul bebê. Eu tinha lá uma parte daquela sala, às vezes um consultório dentário, que a dentista faz uma partezinha lá para as crianças, pinta de azul bebê, e eu olhava para aquilo, e aquilo, me dava uma tristeza, e eu não sabia que era por causa daquilo. Tem pessoas que são músicas, a pessoa escuta aquela música, a escutar a música ela tem vontade de chorar, e ela nem sabe por quê, ela fala, por que eu estou com vontade de chorar? E ela nem percebe que está escutando aquela música. Ela nem percebe que a música está tocando, mas o cérebro dela está captando tudo, e aquela semente maligna de influência está ali. Outros são ambientes. Hoje de manhã aqui o Adalto contou, né, que os pais se separaram muito cedo, então isso influencia os filhos, mas pior do que isso, a mãe dele se casou com outro homem, e esse outro homem padrasto deles, pegava eles, levava para a roça, e debaixo de chuva, de sol, fazia a molecada trabalhar, a molecada era pequenininha, e o cara não trabalhava, o cara ficava lá para bater neles se eles parassem de trabalhar. Como que essas crianças cresceram? Aí você vai ver por que o cara tem problema com o alcoolismo. Você percebe, amado? Então eu queria agora que a gente orasse agora sobre isso. Talvez você identificou alguma coisa aí, alguma semente que você quer que Deus tire da sua vida. E eu queria que nós tivéssemos essa oportunidade agora. Eu queria que você viesse aqui para frente, você que quer orar, eu gostaria de orar, e eu gostaria de orar com você. Vem aqui para frente para nós orarmos juntos, para Deus nos santificar, para Deus nos limpar de tudo isso que talvez esteja nos influenciando, nos machucando, tirando o nosso equilíbrio, tirando a nossa sensatez, acabando com os nossos casamentos, acabando às vezes com o local de trabalho. Comece a orar, pedindo para Deus te revelar. Fala para Deus, me revela, Senhor. Revela para mim, mostra para mim. Talvez você já identificou algumas coisas, mas Deus quer te revelar mais. Deus quer te revelar mais. Pede para o Senhor revelar. Pede para o Senhor ir te mostrando. Talvez a tua agressividade, talvez a tua tristeza, talvez o teu medo do futuro, teu medo de crescer, teu medo de desenvolver, teu medo de empreender. Eu não sei. Pede para o Senhor ir te falando, as confusões mentais que vêm na tua cabeça. Pede para o Senhor te revelar, para o Senhor te mostrar. Ô Espírito de Deus, vem sobre o teu povo, Senhor. Vem sobre o teu povo e revela. Revela o que é que tem atormentado, o que é que tem angustiado, o que é que tem entristecido. Vai revelando, Senhor. Tira da escuridão. O Senhor fala que tudo que está na escuridão vai vir à luz. Tira da escuridão, traz para fora, Senhor, traz à tona, para que eles percebam, para que eles possam identificar isto, em nome de Jesus, e possam repreender isto. Agora, comece a colocar na presença de Deus isso que te oprime, isso que você identificou. Comece a colocar diante de Deus, mas fala mesmo, não fica para o lado de dentro.
Fala, coloca para fora isso. Você identificou isso, repreende Satanás. Você vai dizer, eu não aceito mais. Você vai falar para Satanás, eu não aceito mais a tua influência na minha vida com isso. Você não vai mais me influenciar. Você não vai mais me segurar. Você não vai mais me reter. Você não vai mais me entristecer. Isso que você pôs em mim, agora eu retiro da minha vida, em nome de Jesus. Vai retirando, vai ordenando que saia tudo da sua mente, do seu coração, do seu corpo, do seu espírito. Você tem um espírito renovado, você já é de Jesus, você já entregou a tua vida para Jesus, agora vai falando isso em nome de Jesus, coloca para fora, tira do teu coração toda a agressividade que foi feita contra você, toda a maldade. Eu não sei, talvez alguém aqui foi violado na sua infância, foi abusado psicologicamente, sexualmente, talvez sofreu abuso físico e foi espancado, abuso psicológico, ouviu coisas terríveis, talvez sofreu abusos sexuais. Coloca isso diante de Deus. Mulheres que sofreram abuso do próprio marido, foram estupradas pelo próprio marido, tiveram que ter relação à força, na marra, foram machucadas. Talvez foram abusados pelos próprios pais, tios, primos. Peça libertação para o Senhor, fala com Ele. Talvez você se envolveu com alguma religiosidade, você cultivou isso na sua vida durante algum tempo. Rejeita isso da sua vida, libera isso da sua vida em nome de Jesus. Se você identifica que você é muito extremo em alguma coisa eu sou muito extremo, eu tenho isso muito extremo em mim, ou eu sou violento, ou eu tenho problema para mentir, ou falo demais, ou sou muito agitado. Eu não sei o que pode ser extremo na sua vida, mas você sabe o que é. Talvez você já teve vícios ou ainda tem. Coloca diante de Deus. Pai querido, eu tomo a autoridade do Teu nome para repreender, Senhor, toda ação do diabo, repreender, Senhor, toda semente satânica. Senhor, nós agora, Senhor, anulamos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amados? Nós anulamos toda sentença diabólica nas nossas vidas. Nós não aceitamos, Senhor, nenhuma interferência de Satanás nas nossas vidas. Nós não aceitamos que Satanás controle a nossa mente, controle o nosso corpo, controle a nossa família, controle, Senhor, os nossos instintos, controle, Deus, os nossos sentidos, controle, Deus, coisas que a gente, que vão, Senhor, à nossa frente e que fazem de nós o que somos. Deus, Satanás não tem mais controle sobre isto. Jesus já é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais influência de espíritos familiares. Fala para o Senhor, eu não aceito mais influência de espírito familiar. Em nome de Jesus, não aceitamos mais influência de espíritos religiosos, espíritos de religião. Não aceitamos mais. O nosso Senhor é Cristo, o nosso Senhor é Jesus. Amém. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, novidade de vida, trazendo expectativas novas, trazendo alegria nova, Senhor. Coloca, Senhor, uma chama nova nesse coração, coloca expectativas novas, Senhor, de uma nova história, de algo novo, Senhor, porque Tu faz novas todas as coisas, o Senhor faz novas todas as coisas todos os dias. Faz novo de novo, Deus, faz novo de novo. Nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos, Senhor, nós até ficamos com vergonha do que fizemos, Deus, mas Tu és o Deus do perdão, Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus que nos ajuda, Tu és o Deus que nos aceita, Tu és o Deus que nos acolhe, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que coloca os nossos pés sobre a rocha que é Cristo, para que não caiamos. Por isso, Senhor, traz libertação, sopra a libertação sobre a Tua igreja, sopra a libertação, e aqueles, Deus, que estão assentados, não identificaram nada, Deus, Senhor, traz revelação, que esses dias sejam dias, Senhor, de descoberta, dias, Senhor, de revelações, dias, Deus, onde nós vamos entender algumas coisas que não entendíamos, o porquê de algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Senhor, agora, Pai, nós declaramos que aceitamos a santificação,
que o Deus da paz quer fazer em nós. Queremos ser santificados em tudo, queremos ser limpos em tudo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, para a nossa alegria e para a tua glória, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos ficar todos em pé? Agora faz o seguinte, a oração final já foi feita. Agora você dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, e fala, olha, tem uma semana de vitória, uma semana de revelação, de bênção, vamos para as cordas, vamos viver em novidade de vida, vamos viver a bênção do Senhor. Abraça os seus irmãos aí, e vai em paz em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Mais forte, que o nome do Senhor seja glorificado.